Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bright Talk, uma série de conversas, uma mesa redonda aqui que a Akamai está promovendo para que a gente possa conversar sobre cibersegurança, inovação, cloud computing, que são coisas que basicamente a gente consegue viver o nosso dia a dia dentro de tecnologia. Então, mais uma vez agradeço aqui a presença ou a sua audiência e eu queria começar, primeiro me apresentar. Eu sou Helder Ferrão, eu sou o gerente de estratégia de indústrias da Akamai e eu queria que os meus amigos aqui de mesa se apresentassem. Daqui para lá, Eliane, por favor. Obrigada. Eu sou Eliane, sou CISO na Vtex hoje. Tudo bom? Prazer, eu sou o Marco, sou diretor de tecnologia aqui do Grupo Empíricos. Olá, tudo bem? Sou Daniel Vidotti, CTO, COO da Infracommerce. Bom, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu acho muito legal que hoje aqui na mesa a gente tem duas das indústrias que historicamente são as indústrias mais atacadas, são os maiores alvos dos atacantes ou dos hackers hoje em dia, que é a indústria de e-commerce e a indústria financeira, apesar que não seja diretamente a atividade da Empíricos, mas ela está ligada a um grande conglomerado financeiro. Essas duas indústrias são sempre a primeira ou a segunda mais atacada, elas se revezam de tempos em tempos em função de sazonalidades e etc. E aí, abordando esse tema de cibersegurança, eu queria começar por você e para você contar para a gente um pouquinho de como vocês interpretam, como vocês enxergam a questão das defesas e do ambiente tecnológico de vocês e como vocês defendem esse ambiente dos ataques do dia a dia. Cara, então, Helder, que nem a gente estava até falando um pouquinho antes de começar aqui, né? Cybersecurity hoje é um tema muito relevante que não dá mais para a gente deixar de lado, não dá para não ser pauta hoje, tanto de conselho quanto de Comex, então virou dia a dia. Como você falou, existem sazonalidades, né? Tem um caso que eu lembro muito bem, em jogos da Copa, jogos do Brasil, começava o jogo do Brasil, o juiz apitava o jogo, a gente tinha ataque. Era surreal. Então, assim, o atacante, ele percebe vulnerabilidade. Tá todo brasileiro assistindo o jogo do Brasil. Cara, é o momento de atacar, né? E daí até a gente brincava que todo time de cyber já ficava com o note ligado, TV no jogo do Brasil, o note olhando o que estava acontecendo, né? Então, assim, hoje é um tema muito relevante, tanto do ponto de vista do front, quanto do ponto de vista interno. Então, acho que assim, a gente tem muitos ataques que acontecem dentro de casa também, profissionais que saem frustrados, que têm acesso e às vezes as empresas não cortam devidamente. Então, assim, é um tema de uma representatividade muito alta dentro da cadeira de tecnologia hoje. Cara, achei interessante que você citou, parece que a gente combinou de conversar esse assunto antes, mas a gente uma vez, na Empíricos, a gente fez a propaganda no Jogo do Brasil. Ah, é? E toda vez que aparecia Empíricos ali na plaquinha no fundo, o volume de acessos crescia muito e realmente parecia um ataque. E a quantidade de ataques também crescia muito, assim. Você via quando você botava no file ali o filtro, você percebia que crescia ataque, o volume de acesso crescia muito mais, mas crescia um pouco a quantidade de ataques também. E foi um case exatamente igual que você está falando. Semelhante, aí. Né? E é um negócio interessante, porque você fala, por exemplo, um negócio, um jogo do Brasil ali, sabe? Uma propaganda que está na placa e aparecia a placa, dava o pico no... Foi um case muito legal nosso. Bizarro e dá medo, né? Exato, exatamente. É isso aí. Na época da Copa eu estava no setor financeiro e teve segurança e infra, enfim. Para evitar. O banco como todo virou uma sala de crises a Copa inteira, então era engraçado porque a gente estava acostumado no dia da Copa, a gente tinha folga para assistir o jogo. E aí eu fui para segurança, e a segurança não tinha folga. Eu falei, isso é muito injusto, porque a gente tem que trabalhar na hora do jogo. Na hora do jogo, o pior é isso, é na hora do jogo. Mas vocês trabalhavam assistindo o jogo, pelo menos. Essa sazonalidade que vocês estão comentando, eu queria entender um pouquinho como é que vocês enxergam a questão da sazonalidade, quanto que isso demanda de mais recursos
e em relação às defesas que vocês tenham implementadas nas suas empresas. Como é que vocês enxergam esse crescimento no volume de ataques e o que você eventualmente tem que modificar no teu ambiente para que você possa combater de maneira adequada e evitar qualquer problema adicional? Você quer começar, Marco? Posso. Assim, eu acho que budget de segurança é uma linha cada vez mais relevante, né, no nosso orçamento ali no mês a mês. E é um negócio que você tem que pesar o risco versus o valor gasto ali no final das contas, né? A gente vai cada vez mais olhando com mais cuidado, com mais para essas métricas, para o que está acontecendo, mas acaba que o lado dos hackers, o lado dos atacantes também está sempre evoluindo, né? Então você tem que estar sempre ligado, sempre atento. Eu acho que um tema super relevante é o cuidado que você tem que ter com os colaboradores. Os colaboradores fazem parte de uma estratégia eficiente de segurança da informação, né? Eles têm que saber putz, isso aqui é um phishing, sabe? Eles têm que saber filtrar isso, eles têm que saber se ele pode clicar ou não pode clicar, se ele pode contratar ou não pode contratar uma ferramenta. Departamento de compras tem que saber que sempre que for fechar um contrato, passar para a segurança da informação, avaliar aquele negócio. Então, é um jogo de gato e rato ali, de certa forma, né? Todo dia está saindo vulnerabilidade nova e todo dia o time de segurança da informação está olhando para isso com todo o cuidado do mundo ali, com toda a eficiência do mundo, com os processos, com atualizações. E você tem que estar sempre monitorando e com o tempo de resposta ali. Se acontecer um incidente, o que você vai fazer, sabe? Você não pode acreditar que nunca vai acontecer, porque uma hora talvez aconteça. Então, eu acho que tudo isso é bem relevante. Eu gosto de 2 pontos que ele falou. Primeiro, da conscientização, porque a empresa precisa entender que a segurança não é só o time de segurança, é toda a empresa, e isso é um processo que a gente precisa mudar. Ainda tem muita gente que tem uma crença que eu não faço segurança, porque segurança é muito técnico. Não, você faz a sua parte, você protege, enfim, demanda a segurança do jeito que necessita ser, então toda empresa faz parte. Então, acho que isso é um super desafio para a gente evangelizar, né? Eu tenho uma amiga que ela fala, eu não conscientizo mais, eu evangelizo segurança, porque a gente precisa evangelizar. E isso que você falou, eu vejo muito também no outro ponto que ele falou, da resposta a incidentes. A gente tem que tratar a resposta a incidentes antes do incidente. Então, eu preparo a resposta a incidentes, eu construo playbooks, eu entendo o meu cenário, e resposta a incidentes não pode ser diminuir o número de incidentes, nem diminuir o número de vulnerabilidades. Eu não acredito nisso. Se eu tiver pouco incidente, pouca vulnerabilidade, a gente está errando. Tem alguma coisa errada, eu não estou vendo. Não tá certa. Estou sem visibilidade. A gente tem que responder cada vez mais rápido. E, para isso, eu melhoro lá o meu processo. E aí, a gente tem que entender como o nosso negócio funciona. E essa sazonalidade, por exemplo, eu ouvi um caso de um varejo um dia que uma cantora falou que estava com a roupa deles. E aí, todo mundo entrou no site. E eles acharam que era um ataque de DDoS, porque todo mundo entrou ao mesmo tempo, não estava acostumado. Então, a gente tentar entender esses cenários, tentar entender como as coisas acontecem no nosso ponto de vista e estar preparado para quando não entender, porque nem sempre, por exemplo, nesse caso, eles não tinham como saber que ela ia falar isso. Então, nessa hora, como que eu entendo o meu negócio e segurança vai atuar, mas como que eu faço a resposta a incidente de uma forma para poder tratar logo e ver que é um falso positivo e conseguir liberar a venda, sabe? Acho que esse é o ponto. E simular cenário na medida do possível também, né? Eu acho que conectando com o que você comentou, de que segurança sempre vai atuar, o problema é a sazonalidade padrão brasileira, a gente conhece. É Black Friday, todo mundo fala, é Natal, todo mundo fala. O problema é o lançamento de um produto de um cliente que não chega no time de cyber, o time de cyber acaba sendo o último a ser envolvido, qualquer um dos times, Blue, Red, e daí acontece, um DDoS. O que o time faz? Então, assim, o importante é a gente tem que trazer, como tecnologia, a gente tem que trazer segurança dentro da empresa como algo tão importante quanto a entrega final. A segurança faz parte da entrega final. Porque a sazonalidade está todo mundo olhando, Helder. Todo mundo. Agora, a sazonalidade de um cliente específico, que eu acho que é muito o caso da VTEX, que casa muito com a gente, Infracommerce, muda totalmente. É um cliente, mês passado a gente teve um cliente X que, cara, fez uma BF para ele, vendeu 3 vezes mais, 4 vezes mais durante 2 semanas. E aí?
a gente precisa estar sabendo disso, o cliente tem que trazer isso. Então, assim, eu acho que conectar isso é a parte mais importante hoje para a gente conseguir atender a sazonalidade individual de cada cliente. E quando você tem... Aqui eu vou jogar uma situação, um caso, que eu li, acho que foi semana passada ou semana retrasada, que é uma sazonalidade completamente involuntária que pode acontecer num site. Queria saber como é que vocês lidam com isso. No caso daquilo que eu li, era o seguinte: era uma influencer qualquer que foi contratada para fazer o lançamento de um determinado produto. E aqui eu vou viajar na maionese. Aqui ela estava fazendo um lançamento de um produto, de um colar, por exemplo. Uhum. E ela fazendo toda a propaganda do colar e tal. Era o vídeo que ela gravou e que foi postado. Qual a reação do público? Tiveram milhares de acessos na empresa que fornecia a blusa que a influencer estava usando, a camisa que a influencer estava usando, né? E não o colar. Ou seja, e é uma outra empresa que foi influenciada ou passou por um processo de sazonalidade, e a empresa que não era o fim daquela campanha que estava sendo veiculada. Como é que vocês entendem, ou seja, aquilo que você recebe eventualmente, aquilo que a gente falou de sazonalidade, se isso acontecer com a empresa de vocês, como é que vocês lidam com isso? E aqui eu estou querendo levar para o sentido seguinte: você não esperava, você não estava preparado para aquilo. Porque como você falou... É um problema bom, né? É um problema bom. É um problema bom. Existem as campanhas normais. Depois de descobrir. Existem as campanhas normais, como você falou, Black Friday, final de ano, etc., que você já se preparou para aquilo. Uhum. Tem aquelas lançamento de um produto que também você se preparou para um produto específico fora de uma data convencional. Como é que você lida com uma sazonalidade desse tipo que você literalmente não estava esperando? Daniel? Isso é inesperado, né? Isso é o time, vai ter que estar de prontidão e a gente olhar indicadores, KPIs dentro das plataformas que a gente tem. Então, assim, a própria Camai gera indicadores pra gente, né? Cara, tá tendo um acesso, um outage aqui de alguma coisa. E daí o time tem que entrar. Daí não tem jeito. Então, assim, a gente tem tanto o NOC quanto o SOC hoje ficam de prontidão, a gente tem times 24/7. Apesar de tudo que acontece, da gente ter todos os indicadores que alertam a gente precisa ter o ser humano ali para também fazer o escalation se precisar. E daí tem que entrar dentro do nosso trabalho de monitoria e processo. É procedimento padrão, não tenho que fazer que fuja isso. Acontece, e é o que o Vidotti falou aqui, você tem que estar com o seu SOC ali, com o seu NOC preparado, porque não é só um problema de segurança, é um problema de infraestrutura também, né? Sim. Quando isso acontece, você tem que estar com autoscale em dia, com teste em dia, fazer teste de infraestrutura, fazer pentest, enfim, tudo com essa estrutura em dia, você consegue minimamente fazer o seu 24/7 atuar ali. Agora, se você, assim, espera acontecer para, vamos escalar lá, apertar 3 botões, escalar banco, escalar aplicação, você esquece, vai ficar horas fora. Vai ficar horas fora. Sim. Eliane, você comentou um pouquinho antes, falando sobre a questão de análise de risco e trabalhar com isso. E o Marco falou um pouquinho, num dos comentários dele, a questão de investimento nas diferentes soluções, como é que você lida com budget, etc. É óbvio que budget ou investimento que você possa fazer ao longo de um ano, ele nunca é infinito, tá certo? Então você se planeja e etc. Eu queria entender como é que você vincula a questão da tua análise de risco com a tua capacidade de investimento para tentar colocar alguma coisa que busque minimizar aquele risco. Como é que você trabalha com isso? A gente tem que, assim, budget nunca vai ser infinito, é custo-benefício, né? A gente queria que fosse, mas para a segurança, principalmente, é custo-benefício, né? E aí o que a gente precisa fazer é saber as prioridades. E para saber isso, eu vejo muito a gente lidar com o risco, entender o risco, criar um mapa de risco, entender onde a gente está na empresa, né? Fazer um assessment, entender como a gente está no risco e conversar com o negócio sobre apetite de risco, porque a gente tem que saber até onde o negócio vai naquela visão de risco. Às vezes, uma coisa que para a segurança é inimaginável, para o negócio vai ser aceitável. E a gente tem que saber como eu lido, como eu monitoro essa sazonalidade, por exemplo, enfim.
como eu invisto, porque isso é uma prioridade da empresa, ou não. Ou é uma coisa que a gente vai lidar no momento que acontecer e, ok, a empresa, ok para ela ser assim. Então, eu acho que a primeira coisa é essa visão entre negócio e tecnologia e segurança, que é um dos maiores desafios que eu vejo hoje. Assim, a conscientização é um desafio muito grande, né? Sim. Mas a gente entender o negócio e o negócio entender a gente, porque sempre foram mundos apartados, né? Deixa que a tecnologia se vira ali, deixa que o negócio vende. E a gente agora precisa trabalhar junto, né? E quando a gente fala de budget, é isso, é trabalhar junto e entender a prioridade da empresa para a gente ser segurança. Eu acredito muito na segurança, sendo segurança do produto no futuro, do negócio, sabe? Não separada como é hoje. A gente vê, a segurança está ali defendendo a empresa. Não, é uma segurança do produto e do negócio. Então, se apareceu a blusa, a segurança lá daquele produto ali. Então, eu tenho que começar a vincular essas coisas na empresa. E eu acho que o apetite de risco, a gente ter o cenário do risco, parar de falar em vulnerabilidade, falar em risco e ter essa visão de apetite de risco da empresa entendida por segurança, ajuda essa prioridade. Daniel, cara, eu vou pegar um gancho num termo que ela usa aqui, apetite de risco. Como é que você faz para que o teu board, o corpo diretivo da empresa, consiga entender o significado desse termo que a gente usa muito em segurança? Ou seja, o apetite de risco e você literalmente fazer priorização do investimento que você tem. Depende do momento da empresa, né? Acho que começa daí, né? Então, a gente vai começando a ficar com o cabelo branco. Não vamos tocar nesse barba, assunto, né? E a barba branca, né? Você começa a viver vários cenários, né? Então, em vidas passadas, quando a empresa embica para baixo e a gente vê crises acontecendo pós-pandemia, né? Meu mundo é muito varejo. A primeira coisa que querem cortar é insegurança. Mantém os sistemas, mas corta aqui em segurança. Então, o conceito do apetite de risco a gente tem que ter o conceito do mínimo necessário, assim, sem isso a gente não sobrevive. O básico bem feito. Exatamente. E daí depois você coloca em cima, daí entra o quanto a empresa vai crescer em CAPEX. Então, assim, a metodologia que a gente criou e tem dado certo o mínimo do mínimo é isso. Não dá para viver sem isso. Beleza. Daí, ano que vem vamos crescer, vamos colocar CAPEX. Beleza. Então, do CAPEX que você vai colocar, 5 a 7% você vai colocar em segurança também. Mas por que isso? Porque se a empresa está crescendo em CAPEX, tem que também crescer em segurança. E daí daí é o nosso trabalho, né, conscientizar o board de que precisa investir. O board lá em cima sempre quer investir, mas quando você vai, mas você coloca os trade-offs, eu vou deixar de entregar esse projeto porque 5, 7% seria esse projeto que eu vou deixar para investir em segurança. E daí você traz os riscos. Quando você começa a trazer dados de mercado, eu acho que hoje os executivos já estão um pouco mais conscientizados que a gente precisa correr risco sim, mas não todo o risco do mundo. Então, mas é nosso trabalho fazer esse um pouco, empilhar um pouco isso. O que eu coloco, o que eu não coloco, o mínimo. Se eu vou investir, tem que investir também em segurança. Acho que isso faz parte do nosso dia a dia. E vocês, eu acredito que nas 3 empresas vocês têm o seu reporte de análise de risco, que é o que a gente estava falando, e você deve ter a sua análise de impacto do negócio. Esses 2 instrumentos, que é o famoso BIA e o análise de risco, esses 2 instrumentos, eles não auxiliam na questão de você conseguir definir e aprovar o seu budget de investimento em segurança ao longo do ano? E como é que o seu board lida com essas informações? O quanto que eles... eu não sei se a palavra correta é essa ou não, mas o quanto que eles confiam nesses 2 reportes que você é capaz de produzir e mostrar para ele o quão importante é isso. Eliane, você quer começar? Eu acho que os 2 lados estão aprendendo. O que eu vejo da minha carreira e disso, até o Daniel falou de vidas passadas, a gente vem aprendendo e ensinando o board vem aprendendo e ensinando a gente. Então, a gente não falava de riscos, então a gente está aprendendo a falar de riscos, de impacto e construir essa visão de riscos e definir com eles esse apetite de risco. Então, o que eu vejo hoje a gente tem um material melhor. A gente fala de uma forma melhor da empresa, mas a gente ainda está em processo de evolução, a gente ainda precisa entender o produto melhor, mas hoje é a arma que a gente tem
para priorizar e para conversar com o board. E eu vejo que já traz muito resultado, né? O Daniel falou hoje, todo mundo tem uma visão de riscos, de segurança. E sim, hoje você não vai mais falar com a pessoa que nunca ouviu falar de segurança. Ela sabe o que acontece, ela viu no setor, já aconteceu alguma coisa com outra empresa, você leva dados, né? E você traz os riscos já materializados em outros lugares, então não é uma coisa de outro mundo. Mas você falou no começo, né? Um letramento. Eu acho que a gente está nessa evolução desse processo de letramento. As pessoas já sabem que segurança é importante, mas eu gosto de comparar a gente com o seguro do carro. A gente sabe que o seguro do carro é importante, mas quando aperta o bolso, é a primeira coisa que você corta, né? Você fala, vou deixando sem seguro, vai dar certo. É mais ou menos isso, porque se tá tudo bem, segurança não vai aparecer. A gente vai aparecer quando tá ruim, quando tem problema. E acho que a nossa missão é mudar esse cenário de problema, é trazer a gente como solução junto com o produto, vender a empresa mais segura. Eu acho que é esse negócio que a gente tem que começar a mudar. Então, segurança não é mais visto como aquela área que só fala não, né? Assim, eu acho que hoje já é visto como uma parte muito mais próxima do negócio, mais essencial ao negócio, dependendo do mercado. Eu acho que cada mercado tem seu nível de maturidade, provavelmente o mercado financeiro, a segurança é a primeira linha ali do orçamento e quando o dinheiro aperta, talvez não seja tão impactado igual outras áreas, igual outras empresas, né? Mas eu acho que segurança está cada vez mais caminhando, acho que está numa jornada aí de ficar cada vez mais próxima do cerne do negócio, né? E outra coisa que eu acho que também ajuda bastante de conversar com o C-Levels, com o board, esse tipo de coisa, é o tanto de caso que acontece no mundo real, né? Assim, toda semana você vê algum caso de alguma empresa que teve dado vazado, que foi invadida, que teve indisponibilidade, que teve ransomware, etc. Né? Então, eu acho que isso causa um awareness ali do board, falar, putz, ó, temos que ficar de olho nisso daqui, sabe? Pelo menos sempre que acontece algum desses casos que saem bastante na mídia, ou na empresa de capital aberto, principalmente, chega em mim, sabe, de outras formas, assim, a gente fica sabendo, porque a gente acompanha as notícias, a gente acompanha todo o mercado e tudo, mas chega em mim por eles também, assim, putz, a gente tá preparado para isso? O que a gente tem, o que a gente pode fazer, o que vai acontecer se o nosso sistema cair, se o nosso sistema for invadido, sabe, se a gente entrar um ransomware aqui, alguma coisa desse sentido. Posso ser sincero aqui, e daí vocês me falam se eu tô cometendo sincericídio. Pode, Helder? Pode ser. Claro. Você perguntou assim, o que faz com que a gente consiga ter mais budget, né? É você sofrer um ataque. Cara, se você sofre um ataque, bicho... Bater na mesa. O teu budget triplica. Nem precisa de budget triplica, aí, né? Exatamente. Aí nem precisa de budget. A pergunta que vem é, o que você precisa fazer agora para não acontecer mais isso? Mas isso, deixa eu fazer uma provocação. Claro. Você, ou seja, a sua organização necessariamente precisa sofrer um ataque ou uma organização concorrente, próxima, etc., quando ela passa por alguma coisa, aquilo tem efeito no seu budget? Eu diria... Tem, mas não é como ser. Tem, mas não foi você. Quando você, aí cara, o bicho pega. Mas a gente consegue, óbvio, trazer casos e falar, olha... Se acontecesse aqui, o percentual seria esse, o prejuízo desse tamanho, foi uma empresa do mesmo setor, já dá uma visão, né? Se fosse aqui e tá na porta do lado. Agora, quando acontece na empresa, aí eu nem quero pensar muito. O que vai fazer você colocar o segundo fator de autenticação no seu e-mail? É se o e-mail dela foi invadido ou se o seu foi invadido? Leva para a vida pessoal. Exatamente. Você sofre um ataque cardíaco, você começa a fazer exercício físico. Se o teu amigo sofre, você não para de fumar. Tipo, tem que acontecer com você. Infelizmente, assim, já tive casos, né, em vidas passadas aí, tipo, quando aconteceu, o que a gente precisa? Não, mas eu já trouxe tudo aqui. Não, então resgata. Ah, tá na apresentação que você trouxe do orçamento de 20, 21. Puxa, vamos implementar agora em 23. Tipo assim, você fala, nossa, tudo que a gente conversou, né? Então, assim, é óbvio, tô aqui... Ninguém quer que isso jogando... aconteça, óbvio. Não, e também colocando... Mas assim, a gente, né, os nossos CEOs, eles ficam muito mais sensíveis a nos ouvir no tema de cyber quando isso acontece dentro de casa. Vocês dois têm ligação direta com o e-commerce. Total. O caso da Empíricos não é uma empresa de e-commerce, mas você pratica o e-commerce daquilo que você vende. A gente tem e-commerce próprio, tá certo? Exatamente. Então, assim, a gente tem casos no mercado nacional
de empresas ligadas ao e-commerce, que já sofreram ataques e ficaram fora do ar, né? Ou seja, com as suas plataformas desativadas por 2 dias, 3 dias, etc. E depois, eventualmente, tanto abertamente como às vezes não abertamente, né? O mercado fica sabendo qual foi o tamanho do prejuízo por ficar fora 2, 3 dias. Para nós que somos uma empresa que vende produtos de segurança, a gente acha até interessante a situação, porque pelo seguinte, você olha o tamanho do prejuízo que a empresa teve e fala assim, se ele tivesse investido 5% disso em soluções de segurança, ele teria evitado esse tamanho desse prejuízo. E todos nós que trabalhamos em segurança sabemos que a questão de um ataque não é uma questão de se vai ou se não vai, é só uma questão de tempo, quando que vai acontecer. Todos nós sabemos isso. Então, e aqui vai mais uma pitada de pimenta em relação à discussão, em relação às plataformas que vocês disponibilizam dentro das empresas. O que mais se faz hoje em dia é o desenvolvimento de aplicações móveis, aplicações que têm a pretensão de serem rápidas no sentido de promover negócio rápido, o seu cliente final tem uma decisão rápida, e tudo isso basicamente utiliza nas plataformas tecnológicas hoje, você usa de interfaces de API para desenvolver e entregar essas aplicações. A Akamai, por força do seu negócio, ela monitora, obviamente, o volume de ataques nesse tipo de interface. E do ano de 2022 para 2023, o que a gente percebe dentro daquilo que a gente monitora é um aumento de mais de 100% no volume de ataques direcionados a APIs. Não só buscando o roubo de informação, quebra de segurança de algum sentido, ou colocar alguma coisa dentro do seu ambiente, sacar informação das bases de dados, buscando informação de cartão, de cliente, do seu cliente final, da sua empresa, etc. Mas usando as próprias interfaces de API para aplicar tipos de ataque conhecidos, ataques de DDoS, por exemplo. Assim como antigamente você tentava comprometer a banda de comunicação de uma interface qualquer, hoje você tenta comprometer a capacidade de uma interface de API responder a APIs. E se o atacante consegue comprometer aquilo, é um ataque de DDoS direcionado àquilo, ele interrompe o seu negócio. Sim. Como é que vocês percebem isso e como é que vocês lidam com a questão de você saber que aquilo é uma interface importante, que ela sustenta parte do teu negócio, do teu dia a dia, e que isso, obviamente, tem que ter uma proteção diferenciada. Até em função dos volumes, como eu comentei agora há pouco. Bom, vamos lá. A API hoje é crucial para qualquer negócio, né? Então, a gente hoje, na Infracommerce, a gente é muito um hub, né? Então, tipo, a gente contrata a VTEX para a plataforma, para prover para os nossos clientes B2C, o front-end. A gente tem plataforma própria só de B2B, e a gente tem um hub ali, né, que a gente chama, justamente para falar com o VTEX e falar com o nosso RP. Né? Hoje a gente integra com o Millennium, a gente integra com Proteus da TOTOS. E além que a gente recebe, e daí você tem N tipos de clientes, a gente tem mais de 100 clientes, e às vezes cada cliente tem um tipo de comunicação diferente. A primeira coisa que eu fiz foi, a gente tem WAF nessas APIs, a gente tem alguma... Putz, não tem. Cara, tem que colocar. Então, assim, a gente precisa ter uma camada que a gente consiga monitorar e a gente consiga entender o que está acontecendo com as APIs do ponto de vista de ataques cibernéticos. E um outro ponto também a gente discutia lá fora é sobre, dependendo dos clientes, a gente tem que fechar só para o Brasil. Porque a gente sabe que a maioria dos ataques em APIs não acontece do Brasil, né? Acontece de fora. Seja China, Rússia, Oriente Médio, mas a gente precisa cada vez mais bloquear isso e a gente deixar... porque fica mais difícil para o atacante criar mundos aqui no Brasil para a gente ser atacado. Eu acho que o desafio é você filtrar o que é um atacante e o que é um cliente real, no final das contas, né? E acho que tanto a VTEX quanto a Infracommerce tem esse desafio muito mais latente do que a própria Empíricos, que trabalha direto no B2C ali. Mas isso, é o WAF, monitoramento frequente e tuning, né? Você vai aprendendo com quais países que são confiáveis, quais países que não são, qual que é a volumetria
esperada, qual que não são. Inteligência artificial ajuda muito nisso hoje, porque o volume de dados que as aplicações geram é infinito, assim, é impossível um humano ou uma aplicação mais transacional conseguir olhar para tudo isso. Então, tem que ter um aprendizado de máquina ali, olhando para esses logs, vendo o que está acontecendo. E o SOC está preparado para incidente, né? Eu acho que a receita de bolo seria mais ou menos essa, né? Claro que cada cenário é um cenário diferente, mas eu acho que essa seria a receita de bolo. Mas eu vejo todos os negócios hoje pautados em API, a gente está virado para fora, né? O mundo, depois da pandemia, é totalmente digital, né? E até provavelmente isso explica esse aumento de volume, porque deve ter gente fora do digital, né? Nem vou falar por todo mundo, mas em geral a maioria está no digital e aumentou muito esse uso, então as APIs fazem parte de qualquer negócio. Então, concordo com você. Segurança é defesa em camadas, isso para qualquer coisa, e principalmente hoje para API. E aí a gente colocar lá ferramentas, soluções, monitoramento constante, entender qual que é o nosso negócio. A gente estava até conversando antes que hoje, bom, depende do nível de controle do negócio, né? Todo mundo é regulado, tem gente muito regulada, gente um pouco menos regulada, mas no fim todo mundo é regulado. Mas tem-se uma liberdade para a criação de API e acho que o desafio hoje é você conseguir ter essa visibilidade. Acho que o nosso problema principal é ter essa visibilidade das APIs como segurança e aí monitorar e tentar tirar os shadows ali do meio, né? Que acho que esse é um ponto que descabela todo mundo, né? Porque quando acontecer ali, você nem sabe que estava ali. Eu acho que é a gente entender o cenário, tentar cada vez mais entender o cenário, tentar criar. E acho que o principal para a gente aqui é a experiência do cliente. A gente hoje está no mundo digital que precisa gerar cada vez mais a melhor experiência para o cliente. E aí segurança, que era a terra do não, tem que ser agora como eu faço segurança e continuo fazendo segurança de uma forma que o cliente não tenha que pôr 30 chaves, 8 senhas diferentes, dedo, tudo, recebe enfim. SMS, WhatsApp, Telegram. Que fique tão difícil usar que ele não use mais. Então, acho que esse é o nosso desafio, ter visibilidade e entender como a gente trabalha essa visibilidade, monitora, cria camadas para dar uma certa liberdade também ali para o uso. Sensacional. Como não deixar a conversão cair e garantir a compra, né? É verdade, verdade. Quem está comprando é quem tem que comprar mesmo, né? Não, porque às vezes, me irrito muito, assim, eu sou de segurança e eu ponho tudo muito seguro, mas tem hora que agora precisa disso, né? Agora precisa de mais disso. Você fala, gente, eu tô cansada já. Você fala, eu desisto já de tanta coisa. Mas a gente está trabalhando, a gente está participando de um outro evento, aliás, participamos semana passada de um outro evento onde a gente especificamente falou sobre APIs. E eu vou dar para vocês aqui um dado. Vocês conhecem, todos vocês devem conhecer aquele site, o Postman, né? Que é onde é uma grande biblioteca de APIs e tal, né? Os dados do Postman mostram o seguinte: o Brasil ele é o 4º país do mundo em volume de geração de novas APIs por ano. O Brasil é animado. E é o 3º país do mundo em consumo. Caramba. A gente só perde para a China e para os Estados Unidos em relação ao quanto que se consome, o quanto que se desenvolve coisas relacionadas à API. E o que a Eliane acabou de falar é extremamente importante, a questão de você ter visibilidade de todas as APIs que você está usando, que tem ativas no seu ambiente, etc. Também é dado de uma pesquisa que a gente já fez, que mostra que as empresas, um número médio, certo, das organizações, elas conhecem 60% das APIs que estão ativas dentro do seu ambiente. É bastante já. 40% não se sabe nem quando se faz um mapeamento, quando você mostra para o cliente, existem ferramentas específicas que fazem isso, mapeiam todas as APIs que estão funcionando. Quando você mostra a lista de APIs para o cliente, o cara fica espantado. Como eu falei, 40% em média das APIs que estão lá, ele nem sabia que existia, né? Não sabia que estavam ativas, ou são APIs que foram usadas no passado, já deveriam estar desativadas, ou APIs que o desenvolvedor usou em momento de desenvolvimento e deixou lá ativa e não deveria estar. Esse é o maior perigo. Esse é o maior perigo. Que a gente perde. API de sistema SaaS que contratou e você nem sabe. E você puxadinhos que tem hoje, porque hoje qualquer área contrata uma software house para puxar a informação de um sistema terceiro e ficar lá aberto, às vezes, informações em um report, em um Power BI da vida.
Coincidência ou não, há pouco tempo atrás, a gente conversando com um cliente nosso que implementou uma solução de visibilidade de APIs e de controle de segurança, o número dele era exatamente esse. Quando ele viu o mapa de APIs que a aplicação mostrou para ele, ele percebeu que ele só tinha conhecimento de 60% delas, 40% ele nem sabia que existia. Então, obviamente, eles fizeram todo um trabalho de saneamento daquilo, né, do que deveria estar ativo ou que não deveria estar ativo, e depois implementou as regras de segurança e funcionamento de cada uma delas. Mas o Marco comentou, ele puxou um ponto, que é uma outra coisa. E aqui a gente tem que puxar esse assunto à mesa. A gente tem que falar de inteligência artificial. Senão quem vier assistir esse episódio daqui a alguns dias vai achar que isso aqui foi gravado há uns 4, 5 anos atrás. Né? Hoje em dia tem que falar. A gente é obrigado a falar. O fato de se usar a inteligência artificial em diferentes soluções, diferentes maneiras, é outro... E aqui eu entenda bem a palavra, eu vou usar a palavra ofensor, não no sentido pejorativo dela, mas ele é um outro ofensor no assunto de criação de novas APIs. Ou seja, as soluções de inteligência artificial também demandam a implementação disso. Como é que vocês enxergam? E aqui não é a questão, porque eu perguntei antes de como você trabalha a questão da defesa. Eu quero entender como é que você enxerga o fato de usar a inteligência artificial, ele também vai demandar a implementação de novas APIs, e como que você consegue controlar isso se eventualmente você não consegue controlar todas as soluções de inteligência artificial que são usadas dentro da sua organização. Você quer começar, Liana? Pergunta assim... Pergunta de 1 milhão é que vai ter de 1 resposta. milhão, bala de prata que eu não sei. A gente hoje não está ainda no problema da IA. Assim, a gente sabe que existe, mas ainda não afeta o nosso negócio. A gente está olhando para os problemas que a gente já tinha de API, enfim, no cenário que a gente vive. Eu vejo que a gente está no momento de se preparar, mas é o que você falou. A IA, a segurança está um pedaço pequeno para tudo que está sendo desenvolvido na IA, né? Então, a gente vai receber, como normalmente acontece, uma IA já pronta ali e a gente vai ter que ir atrás do prejuízo. Então, tentar se preparar um pouco antes. Eu não sei a resposta de como lidar com a IA ainda. Assim, o que eu sei é que tudo que a gente vê hoje de API, eu acho que vai ser um crescimento muito exponencial com a IA. Eu acho que a IA vai fazer a gente mudar o patamar e a segurança vai ser uma área crescente, no meu ponto de vista, porque assim como a pandemia influenciou o mundo digital e a gente tem um crescimento muito grande, a IA vai potencializar isso. Então, a gente vai ter que repensar como a gente faz segurança de novo. E eu não sei, eu tenho um pequeno medo também de como que a gente vai qualificar as pessoas para isso também. Porque hoje a gente já tem um déficit muito grande de qualificação de pessoas. Você tem um gap e com essa profissional, exponencial, como que a gente vai qualificar as pessoas para lidar com isso? Então, eu vejo um futuro para a gente se preparar com o budget pequeno ainda, não vejo uma explosão de budget para segurança, porque os negócios, em geral, não são segurança. Mas também lidar com prioridades a partir de pessoas, porque você não vai ter todas as pessoas ali preparadas para isso. E aí, ferramentas, né? Já tem muita ferramenta que visa IA, eu acho que a gente tem que ir se preparando e evoluindo junto com a IA. O ecossistema de ferramentas está crescendo também, né? Nesse modelo, junto com a própria IA. Lá na Empíricos, a Empíricos é uma empresa de conteúdo, né? Eu acho que talvez seja o D0 ali, seja a área de conteúdo. Foi uma das mais impactadas por todo esse boom de ferramentas de GenAI que apareceu recentemente, né? E a gente está indo numa linha muito de conscientizar todo mundo, porque é o que você falou, é impossível a gente saber quais ferramentas que está todo mundo usando, como que eles estão usando, para que eles estão usando. Então, a gente está indo numa linha de conscientização mesmo, de todo mundo entender os benefícios, mas principalmente como você pode usar, o que você pode usar, mostrando cases de casos que já aconteceram, de outras empresas que usaram soluções de GenAI e os dados foram vazados depois, porque o próprio algoritmo usa aqueles dados para poder se retreinar, né, de certa forma. E
estamos acompanhando, assim, saiu a solução business da solução X, cara. Vamos ver se dá certo isso aqui, vamos passar a usar isso daqui e os dados, a garantia é que os dados não vão ser usados para retreinar, sabe? Putz, tem autenticação, tem todo o tipo de controle ali que a gente precisa para uma área de segurança. Então, assim, é isso nesse modelo que a gente tem seguido, mas assim, é um jogo de gato e rato ali, porque às vezes aparece um plugin dentro do IDE XYZ que o cara coloca ali, putz, dentro do seu ambiente de desenvolvimento, tá usando ali para você criar sua API nova, voltando para o modelo da API, e você não sabe. Assim, você não sabe porque o IDE está liberado, é um plugin do IDE, o plugin do IDE está liberado também, e está todo mundo usando ali, e não teve uma validação para saber o que vai acontecer com aquilo ali depois, sabe? Então, vamos todo mundo saber o que pode acontecer, que eu acho que é um primeiro passo, e contar com o conhecimento dos colaboradores, de certa forma. Achei que você ia contar com a sorte. Mas é bom ter sorte às vezes. Eu não ligo sorte às vezes. Eu não descarto a sorte, não. Se ela quiser bater na minha porta ali, ó, eu adoro. Daniel, deixa eu pôr uma pimenta antes de você complementar a resposta. Considera a questão da sua ferramenta de segurança também está fazendo uso de IA para que ela se torne melhor, que ela evolua na sua capacidade de proteção. Ou seja, como é que você vê as duas coisas? O uso da IA e aquilo que ela vai gerar de APIs, ou está gerando, né, de APIs dentro do teu ambiente, e como é que você enxerga a questão das ferramentas de segurança, ou você ter ferramentas de segurança que fazem uso dessa tecnologia também para ficarem melhores. Hoje não dá mais para descartar o uso de IA para nada, né? Então, meio que está se tornando agora mais o comum, né? Então, existem, daí você precisa quebrar, né? Tem as soluções de IA para resolver problemas específicos, acho que é uma coisa. Tem os desenvolvedores usando o IA para resolver os problemas deles. Então, assim, eu pego lá os meus melhores devs, quando eu vejo, como é que você fez isso? Quando o cara fala mesmo, fala, cara, eu joguei no ChatGPT, ele me deu o algoritmo. Me deu o código. Ele me deu o código. E você vê que porque o cara, e é aquele esquema, acho que o Bill Gates já falou isso, né? Eu gosto de contratar preguiçoso porque ele vai resolver o problema de uma forma que ninguém pensou. O cara, um puta problema cabeludo, ele vai lá, joga no GPT, o GPT dá o código, qualquer linguagem, né? Então, só que você precisa saber usar. Eu acho que é muito o que a Eliane falou. Tem muito desenvolvedor que não sabe usar IA ainda. Não sabe, então, você ainda tem um gap que vai zerar esse gap, né? Essa boca do jacaré vai fechar uma hora. Mas a gente tem que ir atrás cada vez mais de ferramentas de segurança que usem IA. Acho que isso não tem como a gente não estar olhando para o mercado para isso, entendeu, Helder? É parte do nosso job também. Então, assim, porque o atacante está usando. Eu tenho certeza que o atacante na outra ponta ele está mais evoluído do que a gente aqui, para usar a IA, para conseguir burlar cada vez mais os nossos sistemas e os nossos procedimentos, né? Porque ele não vai só atrás do dado no sistema, ele quer, dentro de uma empresa que é física também, descobrir como ele consegue burlar usando tecnologia os sistemas, os procedimentos da empresa. Então, acho que... Você fez uma pontuação que é muito importante, que todo mundo tenha a plena consciência disso, quando você fala da inteligência e da capacidade dos atacantes. É uma das coisas que a gente sempre fala, né? Eu já disse isso algumas vezes em apresentações distintas. Eu falo, olha, atacante é um ser bastante inteligente. Eles são inteligentes, são extremamente capazes, são extremamente organizados, né? Demais. Você lembra no passado, quando a Interpol, a Polícia Internacional e não sei o que prenderam uma série de componentes lá do Lockbit, não é isso? E, aí nas investigações, o Lockbit tinha organizadamente mais de 500 membros. E foram presos naquela época 130, 140, alguma coisa. Ou seja, ainda sobrou 360 que se reorganizaram e voltaram à atividade poucos meses depois daquela prisão que foi feita lá atrás. Então, são sempre muito bem organizados, são muito inteligentes, testam e validam novas tecnologias assim que elas saem, e é importante você ter a mesma capacidade de estar usando soluções, etc., que também utilizam das tecnologias mais novas para se autodefenderem, para melhorarem a qualidade das suas soluções, etc. E aqui
Talvez uma última pergunta, eu vou pular de API para um outro problema que tem sido recorrente ao longo dos anos, que é ataque de ransomware, né? Ou seja, o quão vocês... Primeiro, uma pergunta muito, muito básica e ridícula. O quanto que você tem medo disso, né? Ou o quanto que você pensa em relação... Tá bom, eu tenho esse medo, eu sou medroso ou não sou medroso? E o que você pensa que deve ser a sua ação dentro da organização para você, de alguma maneira, evitar e minimizar caso alguma coisa aconteça? Eu acho que todo mundo tem um medo, né? Se conhecer alguém que não tem, eu falo, bom, fala o que você está fazendo, que você está tão seguro. Acho que a gente está no momento que é outra palavra que vem se usando muito, mas eu acho que faz sentido, que é a resiliência cibernética. A gente não vai estar 100% preparado e pronto, até porque o mundo muda, mesmo que eu tenha muito dinheiro e consiga fazer muita coisa, vai vir uma solução, um zero day, alguma descoberta nova, e eu vou precisar me preparar. Então, a gente ter essa resiliência, é ter ferramentas, óbvio, ter pessoas preparadas, ter monitoramento, estar sempre ali com a resposta a incidente em evolução, né? Evoluindo sempre. Porque eu tinha um amigo de segurança que ele dizia, não é se vai ou não entrar, é quando, né? Que é o que você falou. E a gente tem que estar preparado para esse quando, então como eu vou lidar com isso, não como eu vou fazer para nunca ter. Assim, a gente está brigando para não acontecer, mas quando acontecer e se acontecer, como eu vou lidar com isso? Acho que essa é a diferença que talvez ajude ali na frente a gente sair melhor. Cara, eu tenho muito medo disso, assim, não é... Desculpa, não é pouco não, assim, ainda mais quando né, nossas empresas capital aberto, você lida com muitos clientes, muitos CPFs trafegando, cara, assim, é óbvio que a gente pensa isso o tempo todo. Eu tive uma situação, uns 14, 15 anos atrás, onde um atacante roubou um site institucional que foi feito, aquele esquema, o marketing contratou uma agência, colocou sem segurança e os caras pediram, né, alguns milhões de reais e daí tipo, não, é um site institucional, não tem dado de cliente, mas assim, ali foi quando despertou em mim esse ponto, assim, tipo, tudo que tangibiliza qualquer tipo de roubo de informação, né, os colegas aqui já falaram, a gente tem que estar fazendo treinamentos anti-phishing e tudo mais, porque isso pode ser de qualquer lado que aconteça. Você está ali pensando no front, a gente está falando, cara, como que a gente bloqueia APIs, e alguém pode ir lá, clicar num phishing, instalar alguma coisa e roubar a informação, entendeu? Instalar o malware. Então, assim, sim, para mim é um dos pontos que mais me preocupam, que mais me tiram o sono. E veja bem, a minha pergunta não foi... Quando eu falo da questão medo, não é questão de saber se você tem medo ou não tem medo, é questão de entender o nível de atenção e a provocação é exatamente que vocês sim. respondam. Eu tenho muito medo, que é para a gente... o que a gente está passando de mensagem, olha, é algo que tem que ter atenção, sim o tempo e todo. É importante, né? Muito demais. Marco. Assim, Marco. A gente também tem medo, né? Ufa, vamos dar as mãozinhas, né? E assim, além de toda a questão de, putz, isso vai causar uma indisponibilidade de 1, 2, 3, 10 dias até que você consiga resolver ele de certa forma, também tem essa questão que você falou, putz, você vai ser coagido de certa forma a pagar um valor ali, né? Exatamente. E aí, putz, você tem que estar preparado para tudo ali, para voltar seu ambiente rápido de outro lugar, sabe? Fazer testes, backups, assim. Então, meio que a gente já conversou aqui um pouco hoje, né? E conscientizar a galera, sabe? Não clique nos phishings. Isso. Por exemplo, né? Clicou, tá preparado para não lateralizar o ataque, não passar para... Tentar Clique aqui e ganhe 10 Coca-Colas de graça, né? Usar o conceito de mínimo acesso, sabe? O cara não tem um puto acesso ali. E eu conseguir viabilizar todos os sistemas que você tem, sempre permissão só para que você precisa fazer. Tipo, no discurso é tudo
tudo isso, bonito, né? Quando acontece ali ou no dia a dia de manter tudo isso, é muito difícil, né? A gente sabe que é muito difícil, muito complicado, é muito trabalho, muita gente, muito sistema de controle que nem sempre a gente tem disponibilidade, mas enfim, é mais ou menos isso. Isso a gente remonta àquilo que a gente sempre fala, né? Ou seja, por mais soluções de segurança que você implemente dentro de uma organização, tem sempre um elo da corrente que ele é sempre o elo mais fraco, que é o ser humano. Ou seja, a gente sabe que 90% dos problemas de segurança das empresas, eles tiveram como início uma falha humana, e aqui não estou colocando responsabilidades nas pessoas, não. É o processo do dia a dia. Uma pessoa, de uma maneira, às vezes inocente, clica aqui ou acessa um site que não devia, ou etc, etc. E isso faz parte do ser humano, não tem jeito. Então, por isso que as estatísticas mostram isso. 90%, 80%, 90% dos problemas de segurança iniciam através de alguém acessou alguma coisa ou clicou em alguma coisa que não deveria e tal. E aqui não estou, e de novo, não estou colocando responsabilidade, nem estou dizendo que isso é feito pelo usuário comum. Às vezes o usuário de tecnologia faz isso, e faz muito. Sim. Né? Então... E é quem tem mais acesso, né? Que é o que tem mais acesso. Quem tem acesso a de mim. O privilégio. Dev, né? Etc. A gente uma PIN deploy, seja em homologação, sabe? Já. E a gente sabe que a password mais usada do mundo é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, sabe, essas coisas ainda existem por aí, existe bastante. Então, a gente está chegando, acho que no final do nosso tempo aqui para esse bate-papo. Eu vou dizer para vocês que eu gostei bastante. Igualmente. Eu acho que a gente conversou aqui de uma série de coisas e teve pontos de vistas diferentes para o mesmo problema, abordagens distintas e que servem para contribuir à discussão. Então, eu queria abrir espaço aqui para cada um de vocês fazer uma consideração final antes da gente encerrar. E como cavalheiros que somos, vamos começar com a Eliane. Obrigada, gente. Foi uma conversa muito gostosa e eu vejo que essa troca é muito importante. Como você falou, são pontos de vista diferentes, mas a gente aprende, troca, independente de setor, todo mundo vendo a segurança. Então, é muito importante para a gente pensar junto, porque no final está todo mundo defendendo e está todo mundo trabalhando do mesmo lado, né? Então, eu gosto muito. Então, obrigada pelo convite, pelo espaço. Foi muito gostoso. Também queria agradecer pelo convite, pelo papo, foi muito, muito legal. É interessante ver que empresas diferentes, com níveis de maturidade diferentes, mas que têm o mesmo problema, né? Talvez com impacto diferente na ponta, mas que acabam tendo os mesmos problemas, as mesmas preocupações, os mesmos medos, enfim. Eu achei que foi bem, bem produtivo mesmo. Obrigado novamente. Também agradecer muito o convite, o bate-papo aqui com amigos. De novo, cada vez mais aprendendo mais. E acho que como recado final, a gente precisa cada vez mais investir em segurança. É um tema que tende a trazer cada vez mais problemas para as empresas que não investem, para profissionais que não estudam. Eu acho que a gente precisa cada vez mais olhar para isso como um desafio novo que surgiu e não vai sair de pauta. Acho que é isso. Bom, obrigado novamente. O Marco até mencionou um ponto específico na despedida dele, quando ele fala de maturidade. Né? Maturidade é um negócio que eu particularmente acho que assim, não existe maturidade única, cada um tem a sua, em função do teu ambiente, etc. Mas é outra coisa, é outro assunto que se jogar em cima da mesa aqui dá mais de 1 hora de conversa. É isso. Então, eu queria encerrar aqui, agradeço novamente pela audiência de vocês em mais um episódio do Bright Talk, patrocinado pela Camar. Muito obrigado.